O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da celebração de hoje, da novena, a solenidade de Nossa Senhora da Piedade, é Maria, Mãe da Piedade, promotora da paz. Mas para refletirmos esse tema, quero refletir com vocês 2 pontos. O primeiro ponto, ou melhor, no primeiro ponto, vamos nos concentrar num trecho da primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Esse primeiro versículo, ele é muito significativo, porque antes de tudo nos faz ver a ação de Deus na vida do profeta. E o que especificamente Deus está fazendo neste momento? Ele está convocando o profeta para uma missão. Para que, de fato, o profeta tenha coragem de viver a sua vocação. Uma vocação que vem de Deus, uma vocação que se fundamenta em Deus e uma vocação que só pode ser exercida a partir da graça de Deus. Para que é essa vocação? Qual é a missão para a qual o profeta é convocado? O texto nos apresenta vários elementos que vão nos ajudando a compreender o sentido da vocação e da missão correspondente. A missão é profética, a vocação é exercer essa profecia diante do povo, diante de Israel. O primeiro elemento, enviou-me para dar a boa nova aos humildes. A palavra humildes, às vezes, nos engana um pouquinho, porque quando ouvimos a palavra humilde, podemos pensar sim no pobre, naquele que materialmente se encontra numa condição precária, como podemos pensar também numa atitude interna, a humildade. A palavra, na verdade, carrega os 2 significados, mas no texto bíblico, o humilde, por primeiro, é o pobre. É aquele que, na sua condição material, não tem como defender-se da vida. É aquele que, muitas vezes,
na sua precariedade material, se encontra marginalizado. É aquele que, portanto, que precisa de alguém que olhe por ele, que lhe dê um apoio, que lhe dê uma ajuda para que ele possa se levantar, reconhecendo antes de tudo a sua dignidade e depois ajudando-o a construir uma musculatura suficiente para poder segurar a sua vida. O primeiro fator característico da vocação do profeta no exercício da sua missão profética é o de levar a boa nova de Deus, não do profeta, para os pobres e os humildes. Para nós que hoje lemos esse texto, o que significa isso? Significa, antes de tudo, que nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, de modo especial nesse versículo, nós nos deparamos com a opção preferencial de Deus. Deus tem como opção preferencial os pobres. Mas aqui temos que entender algo muito importante. A opção preferencial de Deus não significa descarte ou desprezo por outros grupos, pelos não pobres. A opção preferencial de Deus, na verdade, assim como ela se apresenta na Escritura, ela se apresenta como uma convocação àqueles que não são pobres para se comprometerem com Deus junto dos pobres. Para sermos claros, então, já que isso em geral gera uma certa confusão, esse versículo nos deixa bem claro que a opção preferencial de Deus, ou seja, as pessoas por quem ele olha por primeiro, são os pobres, materiais, em condições sociais totalmente indignas e de marginalização. Mas a opção preferencial de Deus não é descarte dos outros, não é descarte nem mesmo dos ricos, mas porque é a palavra de Deus que nos diz a opção preferencial de Deus. Essa palavra quer nos educar, a fim de que nós, muitas vezes em condições muito mais favoráveis, nos comprometamos com o projeto de Deus e também assumamos o pobre como uma opção preferencial, como um verdadeiro ato de fé, no qual vai transformando o nosso modo de viver as nossas riquezas, ajudando-nos a descobrir uma vocação de compromisso social. Não é por acaso que também no Evangelho, quando Cristo fala das bem-aventuranças, nos propondo as características que o seu discípulo deve assumir, ele começa falando da bem-aventurança dos pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mas ali de novo também temos que prestar atenção. O que quer dizer esses pobres em espírito? Muitas vezes, na história do cristianismo, na história da igreja, porque Mateus colocou esse pobres em espírito, muitos pensavam que bastava uma atitude humilde. Uma atitude não tanto verdadeira, porque entendiam essa humildade como, por exemplo, vir a uma igreja, um santuário como esse, e rezar com a cabeça dobradinha ou com as mãos postas, como sinal de humildade. Não. O pobre em espírito é aquele que se deixa lá no seu coração educar por Deus. Se nos deixamos de fato educar por Deus lá no nosso coração, então obrigatoriamente nos abriremos ao pobre material. Quem não consegue ser de fato pobre em espírito, não se deixa educar por Deus, não consegue enxergar o pobre material. Logo, não é um bem-aventurado e não tem cabecinha torta e nem mãos postas que possa dizer que somos bem-aventurados. Continuando o que o texto de Isaías nos diz, depois de deixar claro a opção de Deus, para quem por primeiro, não exclusivamente, mas por primeiro é dirigida essa boa nova, vemos que o profeta também tem a função de curar as feridas da alma, ou seja, a palavra de Deus, essa boa nova quer alcançar de fato o coração do homem e da mulher de fé, que pode se encontrar numa situação de angústia, de sofrimento, de tristeza, uma situação que o leva a desacreditar na vida. Deus nos cura a partir de dentro, e porque nos cura a partir de dentro, nós podemos de fato nos comprometer com o projeto dele, e nos tornarmos também nós, onde quer que nós vivamos, aqui em Caeté,
em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, testemunharmos o projeto de Deus com um compromisso concreto, um compromisso de vida. Depois, temos duas afirmações muito parecidas. Pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos. Qual é a diferença entre preso e cativo? Qual é a diferença entre liberar os cativos e liberar os presos? O profeta aqui está fazendo um jogo muito interessante. A primeira afirmação, redenção para os cativos, libertar os cativos, tem a ver com uma experiência interna do povo de Deus. Israel precisa aprender a viver de forma fraterna. E com isso libertar aqueles que foram cativados, não no sentido afetivo, mas que foram colocados numa condição angustiante de vida. É preciso que entre nós, que somos o povo de Deus, aprendamos a viver a promoção da liberdade, que passa pelo reconhecimento da dignidade do outro, pelo reconhecimento do outro como irmão. Para então pretendermos a liberdade de poderes estrangeiros. Se dentro da nossa comunidade não somos capazes de vivermos uma irmandade concreta como um compromisso diário, não podemos pretender que os de fora nos respeitem. É de dentro que começamos a viver aquilo que acreditamos, para então alcançarmos também pela graça de Deus o respeito daqueles que vêm de fora. Paro por aqui no texto do Isaías para enfatizar esse aspecto. O texto tem uma perspectiva vocacional. O profeta é convocado para uma missão que corresponde à sua vocação de profeta: levar a boa nova de Deus, a palavra de Deus. Cada um de nós que meditamos essa palavra, devemos nos descobrir como Isaías, também convocados a uma vocação. E essa vocação tem uma missão: levar a palavra de Deus. Não obrigatoriamente como a do profeta, escrevendo um livro, nem mesmo como essa que eu estou exercendo nesse momento, fazendo homilia, explicando o texto para vocês, mas assumindo na nossa vida aquilo que é característico da vocação. Antes de tudo, comprometer-se com Deus, assumindo a sua opção preferencial como um gesto concreto de fé nosso, na relação com o outro, na relação com o próximo, sobretudo o próximo que de fato precisa da nossa ajuda. Não um próximo imaginário que eu gostaria de ajudar, mas que nunca encontro, então nunca tenho a oportunidade de ajudar. Se não fazemos a nossa parte no pouco, o mundo nunca se transforma. O segundo ponto que quero refletir com vocês é mais específico sobre o tema de hoje. Senhora da piedade, promotora da paz. E enquanto eu refletia, preparava a homilia, me veio uma dúvida: mas como que eu vou falar da devoção da Senhora da Piedade como promotora da paz? Que às vezes de Maria a gente fala tanta coisa, não é? Para aprofundar a reflexão, fui procurar na internet uma foto dessa estátua maravilhosa que nós temos aqui, uma dessas obras extraordinárias do grande mestre mineiro Aleijadinho, orgulho de Minas e do Brasil, uma obra de fato extraordinária. E contemplando a obra, me dei conta que é na própria peça, nessa estátua, nessa imagem que nós veneramos, lembrando Maria como Senhora da Piedade, que talvez podemos encontrar a chave da promoção da paz. Se olharmos para a imagem, vemos ali uma cena muito simples, tremendamente carregada de significado, obviamente. Maria sentada, que recebe no seu colo o corpo do filho morto. Nós, homens e mulheres de fé, sabemos que Jesus já não está mais morto, está ressuscitado, pleno da vida. Mas na estátua continua morto, ensanguentado, sofrido. Ora, o que essa estátua quer nos representar para além da imagem da dor é a capacidade de acolher o homem quando esse não tem condições mais
de defender-se da vida. De acolher aquele que se encontra numa situação de total privação da sua dignidade, das suas forças, daquele que ninguém mais respeita. Daquele que está ensanguentado, sim. O Cristo, esse homem ensanguentado e sofrido, recebido no colo de Maria, representa todo homem e toda mulher sofridos, abandonados e desprezados. Normalmente nós entendemos a paz como ausência de guerra. Quando falamos de um país contra o outro, imaginemos agora a Rússia que insiste em invadir a Ucrânia. Uma decisão absurda, ridícula, que tanto mal faz para a Ucrânia e para todo o mundo. Muitas vezes, como falando de paz, nós pensamos também numa ausência de conflito dentro das nossas famílias. Quanto almoço de domingo termina em briga, não é? Mas a paz, ela é sim ausência de guerra, ela é sim ausência de conflito, mas ela não é só isso, ela é muito mais. A paz nós só começamos a construir ou a alcançamos de fato quando aprendemos a acolher o outro. Portanto, se a nossa devoção à Senhora da Piedade é de fato uma devoção que nos ajuda a viver a nossa fé, antes de tudo, em Deus e em Jesus Cristo como nosso Salvador, então a nossa devoção não pode se reduzir ao momento no qual nos apresentamos aqui e trazemos um elenco de pedidos. Essa devoção tem que ser carregada da força profética, como o texto de Isaías. Portanto, essa devoção, quando voltamos para nossas casas, deve ter nos transformado em alguma coisa. Deve ter mudado alguma coisa na nossa vida. E hoje, de modo especial, o que quero destacar é que nós nos tornamos, sim, promotores da paz quando aprendemos, quando nos dispomos, generosamente, por mais que isso seja difícil, a acolher o outro no colo, como Maria, o corpo do Filho crucificado. Obviamente não estou falando do colo físico, colocar nas pernas, estou falando de um colo no coração. Se não somos capazes de acolher o outro, se não somos capazes de abrir os nossos braços para acolher o outro, então será impossível que nos tornemos também nós promotores da paz. Será impossível que também nós vivamos aquilo que as bem-aventuranças nos propõem. Será impossível que também nós assumamos a nossa vocação profética no mundo. Será impossível que vivamos uma devoção mariana que seja verdadeiramente fé cristã. Portanto, a todos nós que estamos aqui hoje nesse santuário pequeno, mas tão aconchegante na sua forma, embelezado pela arte de Aleijadinho, a todos vocês que nos acompanham pela televisão, que nos acompanham pela internet, ou mesmo que nos acompanham pela rádio, mas que certamente já viram ao menos uma foto de Nossa Senhora da Piedade, Maria que acolhe o Filho no seu colo. Por alguns instantes, deixemos que essa imagem penetre em nossos corações e que em nossos corações vá se transformando numa atitude de vida, como uma provocação, a fim de que, como Maria, também nós aprendamos a dispor o nosso colo, ou seja, abrir o nosso coração para acolher o outro, superar aqueles conflitos que muitas vezes não têm sentido, deixando de lado um pouco o nosso orgulho, um pouco a nossa arrogância, nosso excesso de pretensão, para podermos estar com o outro. Porque se não deixamos tudo isso de lado, não abrimos os braços. Se não abrimos os braços, não conseguimos estar com o outro.